Como o medo age? Há mais tipos de medo do que podemos citar ou contar, mas todos eles têm a mesma fonte e o mesmo propósito. Todos eles procedem do inimigo e se destinam a roubar a vida que Jesus morreu para nos dar. Costumamos pensar que o medo é simplesmente uma emoção ou um sentimento, mas ele também nos afeta fisicamente. Em Quem Desligou o Meu Cérebro, a doutora Caroline Leaf observa que o medo dispara mais de 10.400 reações físicas e químicas conhecidas, ativando mais de 30 hormônios e neurotransmissores diferentes, e concluiu que o medo é a raiz de todo estresse. Quando o medo gera uma reação de estresse no nosso corpo, ele inunda o corpo em químicos tóxicos. Isso, naturalmente, é terrivelmente prejudicial à saúde e ameaça o nosso bem-estar físico. Há muitas maneiras pelas quais Satanás usa o medo para nos roubar. Por exemplo, o medo de não sermos aceitos como somos faz com que desenvolvamos personalidades falsas que reprimem o nosso verdadeiro ser e escondem aquilo que Deus nos criou para sermos. O medo do fracasso nos impede de tentar coisas novas ou de nos esforçarmos para fazer mais do que nos sentimos confortáveis fazendo. O medo do futuro pode fazer com que não desfrutemos o hoje. Até algo como o medo de voar pode nos impedir de descobrir e desfrutar a beleza e a empolgação dos lugares que gostaríamos de visitar. O medo pode absolutamente nos paralisar e, nos seus estágios mais avançados, pode nos levar a fazer coisas que são completamente irracionais. Ele pode até gerar problemas mentais e emocionais. Em um exemplar de agosto de 1989, a revista Time publicou uma história que mostra como o medo pode ser absolutamente destrutivo e controlador. O breve artigo relatava que Charles Budek, um aposentado que havia recebido várias mordidas de carrapato ao preparar armadilhas para caçar animais e retirar sua pele, ficou com medo de ter contraído a doença de Lyme, quando esta doença atraiu a atenção da mídia no fim dos anos 80. Budek não apenas tinha medo de ter contraído a doença, como também estava preocupado de tê-la transmitido à esposa. Apesar de muitos exames e de repetidas garantias por parte de seus médicos de que ele não estava infectado e que passar a doença para sua esposa seria impossível porque ele não havia contraído, Budek continuou aterrorizado. O seu medo totalmente infundado o controlava tão completamente que ele terminou matando sua mulher e suicidando-se com uma arma. Quando a polícia procurou a sua caixa de correios após o incidente, eles a encontraram entulhada de informações sobre a doença de Lyme e uma correspondência confirmando mais uma consulta médica para um exame de verificação dessa doença. A história de Budek e inúmeros outros casos menos dramáticos provam que o medo pode ser poderoso em nossa vida. Acredito firmemente que ele é a ferramenta utilizada pelo diabo para nos manter infelizes e fora da vontade de Deus. Ele drena a nossa coragem, nos apresenta tudo a partir de uma perspectiva negativa e nos impede de progredir. Destinos são destruídos por causa do medo. Medo da dor, medo do desconforto, medo da falta, medo do sacrifício, medo da vida ser difícil demais, medo de perder os amigos, medo de ficar só, medo de perder a nossa reputação, medo de ninguém nos entender, medo de se afastar de Deus e daí por diante. O medo é a distorção criada pelo inimigo da fé. Ele diz: acredite no que estou lhe dizendo. Isso não vai dar certo. Suas orações não servem para nada. Você não está bem com Deus. Você é um fracasso. O medo sempre lhe diz o que você não é, o que você não tem, o que você não pode fazer e o que você nunca será. Mas Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberão um espírito que os escravize para novamente temer,
mas receberão o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, ou Pai. Você não precisa viver cativo do medo ou permitir que ele controle a sua vida. Você pode ser ousado, corajoso e aventureiro. A palavra Abba era um termo usado pelas crianças pequenas que falavam aramaico para se dirigirem ao pai. Seria semelhante à palavra papai. Esse termo é menos formal que pai e denota uma proximidade confortável entre um filho e seu pai. Jesus disse que poderíamos chamar Deus de Abba, porque Ele havia nos libertado de todo medo. Ele sempre cuidará dos seus amados filhos e podemos nos aproximar dele sem medo de sermos rejeitados. Quando corremos para Ele, com algum problema ou dor, Ele está esperando de braços abertos para nos consolar e nos encorajar. Deus o criou para a aventura, para a euforia e uma vida que exige que você dê passos ousados de fé e o veja vir em seu socorro. Tantas pessoas estão insatisfeitas com sua vida simplesmente porque não querem se lançar para fazer as coisas novas que desejam fazer. Elas querem ficar na zona de conforto, o que pode fazer com que se sintam seguras, mas nem sempre é onde a alegria e a aventura da vida podem ser encontradas. Não deixe que o medo o impeça de ter a vida vibrante que Deus tem para você, ou que ele destrua o seu destino. Mesmo quando sentir medo, não permita que ele paralise você. Como gosto de dizer, sinta o medo, mas haja assim mesmo. O tédio geralmente é resultado da mesmice. Encorajo você a incluir mais variedades em sua vida. Experimente coisas novas. Quando você começar a sentir que a vida está ficando rançosa e sem gosto, acrescente um pouco de tempero fazendo algo diferente. Comece pensando e dizendo: não vou viver com medo. Pense nisto. O medo está fazendo você viver uma vida segura, porém monótona?